Fala galera, mais um de 30 em 30, aquele momento diário aqui que a gente reserva para fazer uma boa reflexão sobre algum tema, né? E hoje é o episódio 33 dias sem falhar, desde que eu assumi o compromisso de todos os dias da semana aqui, de segunda a sexta, trazer para vocês uma reflexão sobre algum tema que passa no meu dia aqui, nas minhas mentorias, nos meus programas de educação, ou até mesmo de alguns estudos e algumas pesquisas que eu faço. E hoje eu trouxe uma coisa aqui que ela é bem interessante. Eu vi nos últimos dias, segunda, terça e quarta, eu estava finalizando alguns programas de educação e a gente falou muito sobre potencial e performance, né? E a grande diferença que tem entre o potencial que alguém tem, que o potencial é poder ter alguma coisa, poder fazer alguma coisa, isso é potencial, é uma prévia, e ele não significa que isso vai acontecer. Porque potencial ele precisa, através de ações, ser transformado em performance. É isso que faz potencial virar performance. São ações, é o que você faz no dia a dia. E essas ações, elas são recorrência de hábitos e rotina que você tem. E aí eu pensei nesse tema para hoje, que o tema é o poder dos bons hábitos na carreira de um profissional de alta performance. Porque o que muda um profissional de patamar é a construção de bons hábitos, né? A rotina que ele tem, uma rotina de alta performance. O teu resultado, ele é totalmente proporcional ao teu desempenho, e desempenho passa por ações, passa por rotina, passa por repetição. Então essa reflexão que eu quero fazer aqui com vocês hoje, falar sobre como bons hábitos constroem profissionais de alta performance. Porque o talento ele é o início de tudo, mas o hábito é a continuidade. Tu pode ser muito talentoso, mas se tu não tem bons hábitos, esse talento vai ser jogado na lata do lixo. E é através de bons hábitos que tu potencializa todo o teu talento e tu chega num resultado. Os resultados que você colhe hoje são consequência dos hábitos que você praticou nos últimos meses. A gente está aqui hoje, estou gravando isso aqui em dezembro, reta final, né? Hoje é dia 11 de dezembro. E o que tu tá colhendo agora é o resultado do que tu plantou nos 11 meses para trás, né? Tá chegando no final ali e essa é a colheita do que tu fez. Hábitos constroem ou destroem carreiras, microcomportamento por vez, né? É isso que muda a questão. Então vamos refletir um pouco sobre isso, vamos entrar nessa seara aí e falar sobre como os nossos hábitos impactam no nosso desempenho. E aí falando de impacto, né, o impacto dos hábitos ruins na sua carreira, vamos começar pelos hábitos ruins, que às vezes a gente nem se dá conta que é um hábito ruim, né? Muitos profissionais não percebem que estão sabotados pelos próprios hábitos. Quando eu faço uma análise de perfil, né, eu começo às vezes com uma análise de perfil comportamental, mas eu vou muito em cima do que a pessoa faz para entender o cenário atual dela. Todo cliente que me contrata, que me chama para trabalhar junto, a primeira coisa que eu faço é uma leitura do cenário atual. E o cenário atual me diz como é que essa pessoa está desempenhando, como é que ela está performando. E eu começo a mapear os hábitos dessa pessoa para entender o que ela faz. E aí aqui tem uma lista de hábitos que destroem uma carreira de um profissional. Um dos hábitos mais terríveis que tem, e é muito comum na área da beleza, é chegar no limite do horário para trabalhar. Isso demonstra um pouco do descaso que tu tem com o teu preparo, com o teu cliente, com o ambiente de trabalho, né? Faz as coisas muito no improviso. Então, tu chegar no limite do horário é um problema muito grande. Outra coisa é não revisar a agenda, né? Não olhar a agenda para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que tem marcado, o que não tem. Isso também é um problema, é um hábito que vira bagunça na vida da pessoa. Procrastinar conversas importantes. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente tem uma conversa importante que deve ser feita e ela não é agradável, né? Muitas delas não são agradáveis, às vezes a gente sabe que vai se desgastar com aquilo, vai ter um certo problema com aquilo, mas a procrastinação dessas conversas, ela tem um efeito destrutivo no médio e longo prazo. Viver no improviso também é um hábito que depois que ele se instala, ele vai destruindo aos poucos a tua carreira, porque carreira não é feita de improviso, carreira é feita de planejamento. E viver no improviso é altamente destrutivo.
Não planejar materiais, organização da bancada, isso é um problema muito grande na visão de um profissional, né? Como profissional é visto pelo mercado, então é um hábito altamente destrutivo, é tu não planejar os teus materiais que tu precisa usar, a organização da tua bancada. Consumir conteúdo demais e aplicar de menos, essa aqui é espetacular. Eu vejo gente assim que vive em curso, vive pesquisando, seguindo outros, citando outros profissionais, não, às vezes não só da mesma área, porque isso é uma coisa que eu sempre luto a favor, né? Eu acho que é importante que você, profissional da área da beleza, não se limite a consumir conteúdo somente sobre o que você faz. Você tem que consumir mais conteúdos diferentes para que você possa, de alguma forma, entender mais do mundo, né? Ter o que eu chamo de repertório. O segredo dos grandes profissionais hoje é ter repertório, conhecer muito sobre muitas coisas, porque isso vai te dar maior possibilidade de se conectar com outros cenários. Agora, consumir conteúdo demais e aplicar de menos é um problema. Tu fica ali sempre buscando mais conteúdo, mas na prática não aplica nada. Né? Vai num curso, quando volta, faz tudo igual, não traz nada de lá. Diz que foi muito bom, que aprendeu, mas na prática não coloca nada. Continua seguindo e fazendo da mesma forma que fazia. Não resolve. Buscar atalhos em vez de construir consistência. Isso aqui é muito o suco do cenário atual, né? A gente vive hoje uma modernidade líquida, né? Isso é uma coisa de um filósofo que eu gosto muito, que é o Bauman. O Bauman já falava isso, da modernidade líquida, né? A sociedade líquida. Tudo é muito volátil, tudo muda muito rápido e tal, e hoje as pessoas elas não têm consistência, elas acabam não repetindo as coisas, elas querem ter resultados muito rápidos e elas tentam pegar atalho. E o atalho ele até pode te ajudar em algum momento, mas ele não te sustenta, porque aí tu não tem trajetória, tu não tem repertório, tu não passou por coisas, tu não desenvolveu determinadas áreas e tu acaba ficando muito estático num lugar só, com aquele atalho que tu fez. Tu não viu o caminho, tu não viu a trajetória. Então buscar atalho às vezes pode te ajudar, mas ele não te permite construir consistência. Né? Atalho dá velocidade, mas não dá consistência, não te mantém. Outra coisa que destrói hoje uma carreira, celular como distração constante. Tá sempre ali distraído com o celular, sempre olhando uma coisa ou outra, que às vezes é totalmente aleatório, que não te agrega em nada. E é um hábito altamente destrutivo para quem quer ser um profissional de alta performance. Porque um profissional de alta performance tem foco. E quando tu é facilmente distraído por esses elementos, assim, por distrações dopaminérgicas, né? Muita dopamina, muita coisa nova, muita coisa assim que o celular te dá toda hora, ele é um hábito altamente destrutivo também. Hábitos ruins físicos, né? Aqui para fechar a cereja do bolo dos hábitos, a gente sabe que existe uma tríade que faz com que as coisas funcionem de verdade, né? Tu tem uma máquina chamada corpo humano e é dela que tu vai extrair o teu melhor. Profissional da área da beleza, tu trabalha muito físico. A gente está ali direto no salão, muitas horas de pé, muitas horas trabalhando, usando o nosso corpo, a nossa máquina. E hábitos ruins vão atrapalhar o bom funcionamento dessa máquina. Sono desregulado, alimentação desequilibrada, energia baixa, falta de exercício físico, todos esses hábitos eles vão contaminando o teu cenário e vão atrapalhando a tua alta performance. Dormir mal atrapalha o teu desempenho no outro dia. Alimentação desequilibrada com elementos que não te dão a energia necessária vão te atrapalhar. Falta de exercício físico nem se fala, né? Para quem trabalha com o corpo todo dia, tu ter um corpo que realmente sustenta todo esse trabalho, todo esse impacto, ele é primordial. Eu preciso ter o meu corpo muito bem. E o meu corpo, para ele estar muito bem, eu tenho que fazer boas escolhas. Eu tenho que ter um sono de qualidade para poder descansar a máquina. Eu tenho que ter uma alimentação equilibrada, não viver só daquilo que é gostoso, né? Porque a gente sabe que excesso disso vai te dar problema. Saber dosar minha energia, conhecer os meus horários, meus picos de energia, que hora funcionam ou não. Então esses hábitos ruins de saúde, eles impactam muito forte nisso. E o teu resultado não é culpa da falta de oportunidade.
é consequência dos hábitos que você mantém. Então, se você está indo por esse caminho, percebendo que não está conseguindo evoluir, não está conseguindo te transformar naquele profissional de alta performance, provavelmente você foi pelo caminho dos hábitos que estão te atrapalhando muito no desempenho, que são hábitos ruins que não ajudam nada a você atingir esse patamar da alta performance. Olha que doideira, né? Toda essa coisa aqui que eu falei sobre hábitos ruins, né? E o que é um profissional de alta performance, né? Antes da gente falar o que fazer, vamos pensar o seguinte, tá? O que é um profissional de alta performance? Alta performance não é trabalhar até exaustão, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, viver apagando incêndio. Isso não são hábitos de profissionais de alta performance. Às vezes a pessoa acha que só por estar ocupado, por tu estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e estar sempre apagando incêndio, a pessoa ela é alta performance. Esses não são hábitos de pessoa de alta performance. Deixa eu te falar agora o que é realmente ser um profissional de alta performance. É ter hábitos simples que mantêm você sempre avançando. As pessoas acham que é muito complexo ter alta performance. Alta performance não é isso. Alta performance ela está na simplicidade das principais ações que geram o impacto do jeito certo. E por mais que isso pareça uma coisa estranha, não é. Por exemplo, uma comida simples, bem equilibrada, ela é um hábito de saúde de um profissional de alta performance. Eu falo para vocês que desde que eu fiz a mudança de alimentação através da minha nutricionista, eu me senti muito melhor, porque eu eliminei coisas que eram extremamente desnecessárias e que faziam mal para o meu corpo e passei a comer uma comida simples e saudável, sabe? Bem regulada, não passo fome, como bem e perdi muito peso por isso, e peso ruim, aquele peso que não faz bem, né? Então assim, ter hábitos simples que mantêm você sempre avançando, não é sempre indo para frente. O que é mais o que um profissional de alta performance é? Saber priorizar, saber fazer boas escolhas. A gente não tem tempo para tudo, mas tem tempo para o que é mais importante. Ter clareza, né? Clareza sobre a sua trajetória, onde você quer chegar, o que você quer fazer. Então, o profissional de alta performance, ele tem clareza. E por ter clareza, ele sabe qual é o caminho que ele tem que seguir. Ele não pega atalho, não pega estrada atrapalhada, né? Cuidar da energia, se conhecer, saber seu horário que você é mais produtivo, aquele horário que tu tem queda de energia. É importante saber fazer essas boas escolhas. Cumprir o que promete. Profissionais de alta performance não largam nada pelo caminho. Eles cumprem o que eles prometem. Eles entram em alguma coisa e eles entregam. Eles simplesmente eles cumprem o que eles prometeram. Eles se comprometem, eles se envolvem e eles entregam o que tem que ser entregue. Organizar antes de executar, né? Não é só fazer. Tem muita gente que é boa de execução, tem muita gente que é boa de ir lá e fazer as coisas. Só que isso gera um problema muito grave às vezes de fazer as coisas sem saber por que está fazendo. Deu uma secada na garganta. Então vamos lá, vamos seguir. É muito importante tu organizar todas as coisas antes de fazer. Fazer um plano e não executar é tão ruim quanto tu executar sem ter plano. Porque executar sem ter plano, muitas vezes tu vai gastar tua energia em ações que daqui a pouco tu nem precisava fazer, que nem vão agregar em absolutamente nada naquilo que tu está procurando para o teu negócio, para o teu desempenho. Então nessa hora, organiza, planeja e pensa o que vai ser feito. Porque aí tu vai chegar no outro estágio, que é agir com intenção. Eu não posso agir por agir porque eu acho que tem que ser feito. Eu tenho que agir com intencionalidade. Por que eu vou fazer isso? No que isso vai agregar? No que isso vai me ajudar? Isso é importante nessa hora para te saber eliminar talvez tarefas que elas não são tão boas para o teu negócio, não são tão boas para a tua visão de futuro. Então planeja, organiza antes de executar. E aí na hora de agir, age com intenção, saiba para que lado você está indo. Profissionais de alta performance têm um padrão muito claro.
Eles constroem bons hábitos antes de precisar deles. O mais perigoso é tu precisar implementar na tua vida um hábito que tu nunca fez nada para construir ele. Quando esse hábito já está enraizado, quando ele já está preso em ti, é muito mais fácil para ti avançar, porque ele vira natural, ele vira um hábito. Se ele não é transformado em um hábito de forma natural, automaticamente tu sempre vai sofrer para fazer aquele hábito. E isso tem que virar uma prática, tem que virar algo do teu dia a dia. Então, de novo, o que é um profissional de alta performance? Ele tem hábitos simples e se mantém sempre avançando, ele sabe priorizar, ele tem clareza da sua trajetória, ele cuida da energia, cumpre o que promete, organiza antes de executar e age com intenção. Olha que bacana, né? Já dei um pouco do caminho aqui para vocês. E como identificar e eliminar hábitos ruins? Aqui é agora eu quero dar para vocês um mapa de como fazer isso, né? Como olhar para isso e entender o que está acontecendo. Em primeiro lugar, observe seus padrões. Né? Então, de novo, como identificar e eliminar hábitos ruins? Em primeiro lugar, passo 1, observe seus padrões. O que você repete sem perceber? Você tem que se conhecer. Primeiro ponto, autoconhecimento. Né? Então, eu vou observar os meus padrões. O que você repete sem perceber? O que te atrasa sempre? O que suga a tua energia? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, o que você repete sem perceber? Aquela atividadezinha que tu faz de manhã, quando toca o despertador e tu fica tocando soneca, isso é uma prática que tu faz e que muitas vezes tu nem nota, tu tá só ali fazendo. Às vezes as pessoas perdem ali meia hora que poderia estar sendo depositado em alguma outra coisa, pura e simplesmente por um hábito que tomou conta e que tu não consegue mudar, que tá solto, tu nem observou aquilo. Tem um professor de direito que eu gosto muito, que é o professor Salomão. Ele fala que se tu perde pro teu despertador, se tu perde pro soneca, tu vai ganhar de quem na vida? Isso é a mais pura verdade. Se tu não consegue respeitar a hora que tu decidiu que tu ia acordar, tu não te respeita. O que te atrasa sempre? Por que tu chega atrasado? Por que tu não chega antes para te preparar, para estar pronto para atender no salão? Por que é? Observa esse padrão. E o que suga a tua energia? Por que às vezes tu está completamente sem energia para fazer as coisas? Onde é que está roubando isso? Onde é que está indo fora a tua energia? Então, em primeiro lugar, observar os teus padrões. Em segundo lugar, liste 3 hábitos que você sabe que precisam mudar. E aqui tem que ter uma sinceridade brutal. Não dá para ficar fazendo de conta aqui que, nossa, mas não, isso não é, isso não... Isso é uma conversa que tu tá tendo contigo mesmo. E nessa hora, tu não pode mentir para ti. Tu tem que ir lá e fazer o quê? Listar esses 3 hábitos que você sabe que precisam mudar. Eu não posso mais fazer isso. Quando eu fiz esse movimento de tentar cuidar muito mais da minha saúde, tinha alguns hábitos que eu eliminei. Sabe aquela cervejinha todo dia para relaxar? Eu chegava em casa, trabalhava bastante, cansado de noite. Vou tomar uma cerveja, ali 1, 2 para dar uma relaxada. E eu percebi depois, quando aí já estava praticando exercício físico, estava buscando ter melhor rendimento, e eu percebi que aquilo era um hábito altamente nocivo, que fazia com que eu perdesse rendimento de coisas que eu tinha ganho durante o dia. Mexia no meu sono, porque o álcool ele até te relaxa, mas depois ele atrapalha o teu sono. Então eu percebi que eu preciso eliminar isso aqui. É um hábito que eu não posso fazer mais. Eu parei com isso? Não, só que eu tenho o meu dia para fazer aquilo e tal, meu final de semana. Agora, eu mudei aquele hábito, por quê? Porque eu queria ter mais desempenho. Foi uma escolha, né? E é bem isso, através de uma sinceridade brutal. Passo 3, crie substitutos, né? Não adianta só remover um hábito e não colocar outro. Então, que nem eu removi esse hábito, mas eu coloquei outro. Qual foi o outro? Foi a academia. A academia, quando eu coloquei ela no horário da noite, foi pura e simplesmente porque ela me ajudava a relaxar muito para dormir. A esgotar. Eu trabalho muito mental, meu trabalho é muito aqui no computador, conversando com pessoas, é o meu cérebro o tempo todo. A academia me ajudava a esgotar a energia do corpo que estava represada e que às vezes eu ia dormir com ela muito ativada. Então eu consegui fazer o quê? Eu substituí, né? Tu tira um hábito, coloca outro. Não adianta só remover, porque senão
lá, voltou. Deu um cortezinho por causa da internet, mas eu já estou de volta. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês sobre criar substitutos para maus hábitos, trocar por bons hábitos. Rolar o Instagram, a gente faz isso, todo mundo faz, né? Às vezes tu vai ali e dá vou fazer não sei o que, e tu entra no Instagram e tu fica rolando no Instagram. Então vamos fazer um substituto, rolar o Instagram. Ao invés de pegar o celular e rolar o Instagram, revisa a agenda. Bota isso no horário. Cria na tua cabeça uma ideia de que quando tu entrar para mexer no Instagram, não, eu vou olhar minha agenda. Chegar em cima da hora, eu boto como prática chegar 10 minutos antes. Eu substituo uma coisa pela outra. Pular refeições, preparar um snack de bolso. Eu vou lá e pego um lanchezinho para poder trocar, para colocar no horário que eu ia pular uma refeição. Ah, não consigo fazer uma refeição, mas eu tenho um snackzinho ali de bolso que vai me ajudar naquela hora, para ter o hábito de me alimentar com frequência. Não vou entrar nesse campo aqui, nessa seara sobre alimentação, sono, tem gente muito mais qualificada para falar sobre isso. A única coisa que eu posso compartilhar aqui é que quando eu mudei esse hábito, o hábito da alimentação, do sono e do exercício, mudou minha performance, me deu outra forma de enxergar as coisas. Então eu recomendo para as pessoas isso. Outro exemplo aqui, improvisar atendimento e trocar isso, tirar o improviso do atendimento e colocar um protocolo de rotina. E aí tu mostra que tu é preparado, que tu tem alguma coisa bem organizada, que tu tem um passo a passo, e isso vai te levar até como profissional frente ao cliente. Muda tudo o jogo isso. Passo 4, pequenos passos. Né? Alta performance não nasce grande. Não nasce. Né? Nenhum incêndio começa grande, ele começa numa faísca. Então é importante nessa hora lembrar que alta performance não nasce grande, ela nasce de construção diária, pequena e consistente. Pequenos hábitos bem construídos, gerando consistência e seguindo um fluxo para que você chegue na alta performance. Mudar hábito não exige força, exige intenção e repetição. Fazer boas escolhas, né? Escolhas. As duas características mais importantes de um profissional de alta performance é repertório e boas escolhas. Olha que legal, né? E a escolha é diária, é uma luta diária. É muito não para coisas fáceis e muito sim para coisas que não são tão agradáveis, muitas vezes. É escolher, ao invés de comer um pedaço de bolo, tu comer algum lanche saudável, é tu escolher ter água do teu lado para tomar água ali toda hora, né, ao invés de beber alguma outra coisa. Então é uma questão de hábito, né? Então mudar hábito não exige força, exige intenção e repetição. Se a tua intenção é forte, tu consegue repetir e aí tu constrói hábito. Falo para vocês, hoje aqui ó, de 30 em 30, é o episódio 33. Quando eu lancei lá no início, era um desafio muito grande, tu abrir todos os dias uma live de 30 minutos para falar com as pessoas, num horário que eu não sabia qual era, porque minha rotina ela muda bastante, às vezes eu tô em cliente, às vezes eu não tô, e era difícil ter essa consistência, mas tá aí ó, episódio 33, eu fui repetindo, porque a intenção era forte. Então, se você quer mudar um hábito para ficar um profissional de alta performance no salão, tem que ter bastante intenção e repetir para realmente fazer a coisa acontecer. Vamos lá para hábitos que constroem alta performance no salão. Em primeiro lugar, revisar a agenda toda noite. Antes de sair, revisa a agenda. Olha com cuidado, olha com carinho, pensa bem no que vai acontecer amanhã, te prepara. Segundo ponto, planejar materiais antes do dia começar. Se eu já dei uma olhada na agenda, eu já sei o que vai acontecer. Eu consigo planejar materiais antes do dia começar. Eu estou pronto para responder para o que vem ali pela frente. Cuidar do corpo, sono. Poderosa que você tem é o seu corpo. Se ele não estiver bem, não vai rolar. Então cuida do teu corpo. Produzir conteúdo 3 vezes por semana, isso é o mínimo. Hoje não é mais algo que possa ser encarado como um diferencial. Estar hoje na rede social, trabalhar realmente o teu Instagram, a tua presença digital, ela é uma prática normal
como comer, andar, né, fazer exercício físico. Ela faz parte do processo dos profissionais de alta performance. Mantém comunicação clara no WhatsApp. Não deixa para depois, responde. Né? Não deixa ninguém no vácuo. Entrou mensagem, assim que dá uma brecha, responde. Não deixa se prolongar. As pessoas não têm mais paciência de ficar esperando você atender a hora que ela quiser, a hora que você quiser. Ela quer a resposta, ela quer que tu sinalize, que tu te conecte com ela. Estudar 15 minutos por dia. Olha só, 15 minutos. Tu tem um celular na mão, escolhe um artigo para ler, olha um vídeo que pode te agregar alguma coisa na parte técnica, né? No hard skills, habilidades técnicas, ou no soft skills, as habilidades comportamentais. 15 minutos por dia. 15 minutos por dia dá mais de 1 hora por semana. E aí vocês vão estar realmente todo dia evoluindo, todo dia aprendendo alguma coisa. Organizar a bancada entre atendimentos, para que quando o cliente chega esteja tudo organizado, tudo bem arrumado, tudo bonito. Isso gera um hábito muito saudável e mexe na visibilidade que o teu cliente tem sobre você. Ele vai te olhar diferente. Registrar metas semanais. Eu tenho as metas anuais, trimestrais, né, semestrais, mensais, mas também semanais e diárias. Se você tem a tua meta semanal e diária, você corre atrás dela todos os dias. Você tem que saber quanto que eu tenho que faturar desde a hora que eu entro no salão até a hora que eu saio. Todos os dias. Vai estar muito mais focado. O profissional de alta performance, ele sabe disso. Ele sabe o que ele quer. E o que ele quer está vinculado a metas bem construídas. E essas metas, elas são fragmentadas de ano, semestre, trimestre, mês, semana, dia. Dia a dia tu vai construindo ali aquela meta que tu colocou. Definir prioridade do dia. Vou compartilhar com vocês um hábito que eu tenho. Eu acordo aqui de manhã e quando eu sento para trabalhar, a primeira coisa que eu faço, eu pego e listo todas as minhas atividades do dia. Eu listo ali todas elas. Como, por exemplo, de 30 em 30. De 30 em 30 eu coloco lá tema e material que eu vou usar para divulgar ele, a hora de fazer a live, subir os conteúdos nas plataformas, porque depois ela vai para o YouTube e vai para o Spotify. Então eu coloco tudo ali, todas elas. E do lado eu classifico elas. Qual é o nível de prioridade que ela tem? Alta, média e baixa. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que começar com aquelas que são altas. Eu vou lá e eu já sei por onde que eu ataco. Eu começo sempre pelo mais difícil, mas normalmente é aquilo que dá mais retorno. Então saiba definir as prioridades do dia. Se você atacar as prioridades, você está muito mais perto do sucesso. E fechar o dia com um mini check-out mental, assim, para olhar para o que foi feito naquele dia e entender o que você performou bem e o que não rolou tão bem. Para entender por que aqui eu consegui fazer e por que ali eu não consegui fazer. O profissional de alta performance, ele avalia a sua performance. Não é só bater a meta, mas entender como é que você chega nela. Entender como é que você consegue, de alguma forma, cumprir o que você prometeu. Então tem que analisar. Não basta só ter o número, né? Não é o quantitativo, é o qualitativo, a qualidade da entrega. Por que eu estou chegando, como é que eu estou chegando, por que o meu desempenho está batendo lá. Hábitos são mais importantes que motivação. Motivação muda, hábitos sustentam. Motivação às vezes tu oscila, às vezes tem, às vezes não tem. Mas o hábito, ele é sustentável. E se você construiu o hábito de escovar os dentes todos os dias, é porque você pode construir qualquer outro hábito. Pode ser ele negativo ou positivo, mas profissionais de alta performance têm bons hábitos, escolhem bons hábitos e automaticamente aceleram. Alta performance não é velocidade, é constância. Quanto mais você tiver consistência com bons hábitos, mais perto do sucesso você está. Não são os grandes movimentos que mudam a tua vida. São os pequenos hábitos repetidos diariamente. Às vezes a gente acha que o que muda a vida é fazer um movimento gigantesco. Não. O que muda a vida são bons hábitos repetidos diariamente. Isso dá consistência e te leva muito mais longe. Tu consegue atingir um patamar de ser um profissional de alta performance. Ok? E de 30 em 30, de hábito em hábito, você constrói uma carreira que cresce de forma inevitável. Até o próximo de 30 em 30.